Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 45. Nós estaremos lendo apenas 2 versículos, mas eu acredito que os irmãos já conheçam a história aí, de cor e salteado, né? A história de José, todos conhecem, né? Todos são alunos da escola bíblica, então não tem dificuldade, né? Então nós não vamos narrar a história toda, irmãos, mas nós vamos ministrar um tema nessa escola bíblica de hoje, que o pastor Leonardo me pediu para falar sobre família. E dentro do tema família, eu escolhi um subtema para a gente estar ministrando. Eu fico assim bem à vontade, porque, e os irmãos também fiquem à vontade, os irmãos que quiserem perguntar durante a ministração, eu creio que durante a ministração algumas dúvidas vão ser sanadas. As outras que ficarem, vocês têm o pastor Leonardo, tem o Samuel, o pastor Celso, pode ajudá-los, né? Pode dirimir as dúvidas aí depois, tá bom? Então nós vamos ler aí no versículo, eu não dei o subtema, eu vou fazer a leitura primeiro, aí eu vou dar o subtema, tá? Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim, e chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Apesar do Samuel já ter orado, vamos orar de novo, irmãos? Vamos orar novamente? Pai, pedimos a Tua bênção nesta hora, pedimos a Tua graça, que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, através da Tua palavra, Pai. E que possamos ser confortados, possamos ser curados, que possamos ser sarados por aquilo que o Senhor tem a tratar com as nossas vidas nesta manhã. Amém, irmãos? Bom, vou dizer tema, né, que eu escolhi aí da família, o subtema para a gente ministrar nesta manhã, é traumas. Vamos falar alguma coisa através, sobre traumas. E eu gostaria assim que os irmãos, na medida do possível, fossem participando para a aula ficar assim, contagiante, né? Vamos tentar fazer assim, tá bom? Então, durante a ministração, se alguém quiser interromper, levanta a mão se tiver alguma pergunta para fazer, tá bem? Alguém aqui já pensou na família assim? Já teve um momento na família que falou assim, nossa, que família meia descontrolada? Ou já pensou assim, puxa vida, eu faço parte dessa família? Alguém já pensou ou não? Só eu, né? Hã? Irmãos, toda família tem problema. Toda família tem dificuldade. Em casa, se a minha esposa estivesse aqui, eu iria falar. Mas uma das dificuldades que nós temos em casa é comunicação. Não comunicação entre nós, mas quando precisa comunicar o comunicado de alguém. Então, por exemplo, se alguém daqui ligar lá em casa, e eu chegar amanhã à noite, né? Vou chegar amanhã à noite em casa. Minha esposa provavelmente ela vai dizer assim, ligou um irmão de São Carlos. E falou que é para você ligar para ele. Aí esses dias eu falei para o meu filho assim, mas Deus não me deu de pedir revelação, precisa do nome e o telefone, porque senão fica complicado. Né? Teve uns dias atrás aí que eu cheguei à noite em casa, ela falou assim, olha, ligou o homem do cartório. Falou que o requerimento lá está errado, que você precisa fazer outro requerimento. Aí eu falei, mas é o cartório aqui de Pirajuí e de Bauru? Não sei. Falou que é para você ligar para ele. E o telefone, você pegou? Não. E o nome, você pegou? Também não. Falei, então vai ficar difícil eu ligar para esse homem. Né? Então, irmãos, toda família
tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, tem as suas limitações. E eu acredito também que toda família, ela produz traumas em nós. Tá? Toda família produz traumas em nós. Não tem jeito de você viver em família e falar assim, puxa vida, eu não tenho nenhum trauma familiar. Talvez você possa ser bem crentão, né? Bem santão, falar assim, não tenho trauma, Senhor. Mas eu acredito que todos nós tenhamos trauma. Quando eu estou falando de família aqui, irmãos, eu estou falando de família num padrão bíblico, tá? Um homem e uma mulher. Porque, por exemplo, o dia de hoje, que é o Dia das Mães, os irmãos aí que são educadores sabem que já existe projeto de lei para tirar, para ser o dia da família, né? Por causa da relação homoafetiva. Eu acredito até, eu fiquei meditando nisso, eu acredito que ainda não mexeram mais a fundo, porque o dia das mães é um dia, é o segundo dia que o comércio mais fatura. Então acho que isso aí está mexendo um pouco ainda. Mas quando eu estou falando de família aqui, eu estou falando um homem e a mulher e depois os filhos. Tá? Então, irmãos, por que é importante a gente falar isso? De traumas familiares. Nós vivemos ainda nos nossos dias de hoje muitas famílias que estão vivendo isso. Por isso que acontece divórcios. Hoje, muitos filhos estão querendo morar sozinhos. Se vende muito nos nossos dias apartamento de um quarto. Não é? Se você mora sozinho, não vai ficar... Porque a gente tem que entender o contexto, né? Às vezes foi estudar, às vezes não deu mesmo. Mas a família é um lugar, às vezes, complicado para nós vivermos. Né? Então, irmãos, eu vou dar uma definição aqui do que é trauma, tá? É uma experiência que, em virtude de sua intensidade e de sua imprevisibilidade, é danosa. A reação inicial é um choque, que pode ser ou não seguido de recuperação. Alguns estudiosos acreditam que as neuroses são causadas por trauma na infância, que permanecem e não são resolvidas na vida adulta. Né? Então, quando a gente pensa em trauma, por exemplo, na medicina, o trauma é algo externo. Então, teve uma fratura exposta, teve uma fratura de crânio. Mas, como é que é um trauma psicológico? Como é que a gente resolve isso dentro de nós? Parece que não tem uma maneira, né, de a gente pensar nisso. O que está quebrado? O que causou um trauma aqui dentro da minha mente? O que está errado comigo? O que está errado? Então, quando é um braço, quando é uma perna, então se engessa, fala, aconteceu um trauma, quebrou, mas consertou, que nem o Celso caiu da escada, né? Então, fica meio, deixa que eu chuto, você já sabe que aconteceu alguma coisa, não é? Agora, e quando é aqui, no nosso contexto de família, que acontece coisas que quebram a nossa mente, que causa algum trauma ou alguns traumas na nossa vida? Como é que nós vamos lidar com isso? Então, simplificando, irmãos, o que é um trauma? Um trauma é uma ferida, é um machucado. Dentro do contexto de família, será que nós temos feridas? Será que nós temos machucado? Será que alguma coisa aconteceu conosco no nosso desenvolvimento quanto família? É lógico, nós podemos falar assim, não, nossa família é uma benção. Sua família é uma benção? Ixi. Você é traumatizado mesmo com a família, né? Sua família é uma benção, não? É. Mas não é porque é uma benção que não tem problema, que não tem dificuldade. Irmãos, às vezes eu trago alguns exemplos da minha vida assim, porque marca, né? O trauma é algo que marca. Por exemplo, domingo, assim, um trauminha pequeno que eu vi ali na minha esposa. Nós saímos da igreja, a cantina foi bolo salgado. Meu filho comeu 2 pedaços de bolo salgado.
Aí chegou, minha esposa estava com dor de cabeça, chegou em casa, para as mulheres eu sei que não acontece isso aqui, né? E aí ela falou assim, vai comer alguma coisa? Meu filho falou assim, coxinha. Porque teve coxinha lá em Bauru, né? Quer dizer, mas ela tinha que fritar a coxinha ainda. Então, irmãos, isso para a mulher causa uma ferida. Puxa vida, comeu lá na igreja, está com dor de cabeça. Eu entrei para o quarto e comecei a dar risada, né? Eu falei, nossa, Senhor, como que a vida é, não é? São pequenas coisas que acontecem, mas, por exemplo, uma irmã que nunca foi arrumar a cozinha brava, com o maridão lá assistindo o jogo do Corinthians, então, assim, por que ele não vem ajudar? Né? Família é família. Né? Então, irmãos, o trauma, isso aí eu estou falando de coisa pequena, né? A gente tem que procurar ser um pouquinho assim, para não traumatizar os irmãos. Mas vejam bem, o trauma é algo que marca a sua vida. Quer ver como que marca? Vamos pegar um trauma coletivo. Um trauma coletivo. Um trauma coletivo mundial. O que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001? Responda para mim. Hã? Todo mundo lembra. Por quê? Traumatizou. Marco, o trauma é algo que marca. É diferente, por exemplo, o Daniel caiu um tombo, é diferente. Ele não vai lembrar do tombo que ele caiu. Mas, se o Samuel empurrar ele na piscina e ele tomar um bocado de água, ele vai lembrar. Toda vez que eu olhar no Samuel, vai falar assim, puxa vida, aquele irmão lá, ele faz. Então você é um cara traumatizado. Então ele vai falar assim, pô, ele devia ter empurrado meu pai, que é maior, ele empurrou eu. Né? O trauma é algo que marca. E de onde que vem esse trauma, irmãos? Quais situações, né? Vamos adentrar um pouquinho mais, quando a gente fala em família, né? O luto pode causar um trauma para você. Uma enfermidade em família. Uma separação, um mal-entendido com a sogra, com o sogro, com os pais. Tudo isso daí vai causando feridas em nós, um abuso. Um abuso causa também. Só para descontrair um pouco mais, outro trauma coletivo do ano passado, gol da Alemanha, todo mundo vai lembrar por muito tempo isso aí. Não é? Todo mundo vai lembrar, irmãos. Coletivamente. Não é? É algo que marca, o trauma marca. Mas vejam bem, irmãos, nem todo mundo, necessariamente, vai ser uma pessoa traumatizada pela vida. Tem pessoas que têm estrutura diferente. Tá? E aí, em termos de família, às vezes se causa um trauma porque aconteceu um problema e alguém agiu de uma maneira diferente. Acaba causando um trauma. Por exemplo, o esposo ficou desempregado. Às vezes a esposa está traumatizada, o esposo está tranquilo. A estrutura dele não é para tudo aquilo. Mas acaba traumatizando a esposa. Ela não consegue entender isso. Por exemplo, entendo que é uma brincadeira, tá, irmãos? Mas se a sogra morrer, para o esposo, pode ser um trauma, e para a nora ou para o genro, pode ser benção. Não é? É a percepção, a maneira de enxergar as coisas. E às vezes, dentro de um relacionamento familiar, vamos por assim, dentro de um relacionamento conjugal, isso aí causa problemas. Porque você está esperando que o outro reaja àquele problema de uma maneira e ele não reage. Ele tem uma estrutura dele. Então, nem sempre, irmãos, as pessoas vão ser traumatizadas com as coisas. Não, nem sempre. Mas na grande maioria das vezes, sim. Sim, na grande maioria das vezes, sim. Tá? O trauma, eu estou falando bastante do trauma aqui, eu vou entrar em José lá no final, porque vocês já falaram que
conhece bem a história de José, tá, irmão? O trauma produz, assim, 3 sintomas na vida das pessoas, tá? O primeiro sintoma, assim, de trauma que pode acontecer é um sintoma físico. Irmãos, ó, nós estamos falando sobre família, tá? Então, conforme eu estou ministrando, vá pedindo assim para o Espírito Santo de Deus iluminar o seu coração, ver se você tem alguma coisa em família para resolver. Tá bom? Então, um sintoma de uma pessoa traumatizada no seu físico, aquela pessoa que dorme demais. Às vezes ela é uma pessoa traumatizada. Às vezes ela teve um problema no meio da família que não resolveu. Nós vemos dias assim que se investe muito em medicamentos para o sono. Hoje se diz assim, o indutor do sono. Porque uma pessoa, não estou dizendo todas as pessoas, irmãos, entendam, no contexto familiar, pessoas traumatizadas que querem fugir do trauma. Toma medicamento. Se ela já dorme muito, tranquilo. Se ela dorme pouco, ela vai fazer uso de medicamento, porque ela tem um trauma físico. A pessoa que come demais, você já viu pessoas que comem demais? Às vezes ela é traumatizada com alguma coisa. Né? Ou de menos. Vocês já viram aquelas pessoas que sentem dor, e os irmãos da igreja oram e a dor não passa? E ela vai no médico também, e o médico não dá diagnóstico nenhum, fala que ela não tem nada? Pode ser um trauma. Pode ser alguma coisa que aconteceu na vida dela que a traumatizou. E que vem em formas de sintoma. O trauma também pode agir na área cognitiva. Às vezes as pessoas têm dificuldade para estudar. Não estou falando daquela dificuldade simples não, tá, irmãos? Estou falando daquela dificuldade de memorizar alguma coisa, de ser centrado, né? Aí vai falar, TDAH. A pessoa precisa tomar aí uma Italina para ficar, né? Trauma. A pessoa tem dificuldade de tomar decisões, irmãos. Olha, vejam bem, tendo família, os nossos pais, por exemplo, eles foram bênção na nossa vida, foram bênçãos. Mas os nossos pais eram pessoas rudes, não eram? Por exemplo, na minha esposa, eu vejo trauma até hoje. Se ela estivesse aqui, eu falava, tá, irmão, não estou sendo antiético. Já ministrei com ela, falando alguma coisa e coloquei para ela isso. Tá? A minha esposa, por exemplo, é uma pessoa indecisa. É trauma. Dela eu tenho certeza porque eu convivo com ela. Eu conheço a mãe dela. E ela é parecida com a mãe, então eu tenho que trabalhar com ela, entendeu? A minha esposa, minha filha tinha 15 anos, ela chegava na minha filha e falava, você vai na igreja com essa roupa aqui. Aí um dia eu entrei no quarto, minha filha estava chorando, falou assim, você está chorando? Eu queria ir de tênis hoje. Eu falei, vai, ué. Não, mas a mãe falou que é para ir de sandália. Eu falei, para. Não é? Para. Mas ela foi educada assim. Então a minha esposa, por exemplo, para tomar decisão, ela não toma decisão nenhuma, irmão. Ela tem essa dificuldade. Nós vamos escolher alguma coisa, por exemplo, eu vou ter que comprar um jogo de sofá lá para casa, lá que meu jogo de sofá estava brincando na reunião de oração, que está lembrando lá a cantareira. Vocês lembram a cantareira, quando a água baixou? Esses dias ela tirou aquele forro para lavar, eu olhei assim e falei, é o sofá? Ela falou assim, eu falei, está parecendo a cantareira. Eu apelidei o sofá de cantareira. Né? Mas, se ela estiver escolhendo o sofá, fala assim, não, esse jogo de sofá aqui e tal, ela até vai escolher. Mas se eu falar assim, mas essa cor, ela muda de ideia. O que é isso? Trauma. Alguém que foi traumatizado pela educação que recebeu, de não ter a oportunidade de escolher nada, de ser as coisas impostas, quebrou, causou, machucou,
feriu. Irmãos, vou recordar de novo, tá, irmãos? Não é todo mundo que vai ter traumas. Por exemplo, meu filho, minha esposa tenta fazer isso com ela, ele tira ela. Fala, não, mãe. Sexta-feira, por exemplo, ela comprou uma calça para ele, sexta-noite ele já colocou. Ela falou assim, mas você vai colocar a calça? Não comprou para usar? Entendeu? Se fosse a minha filha, já tirava. Entendeu? Porque cada um de nós tem uma estrutura. Mas nós carregamos, irmãos, muitas vezes, traumas na nossa vida. Tá? Trauma na nossa vida. Então, age no físico. A pessoa às vezes dorme demais, dorme de menos, come demais, come de menos. E no cognitivo, às vezes a pessoa tem muita dificuldade de decidir as coisas, tem dificuldade de memorizar as coisas, tem dificuldade de estudos. Por quê? Porque ficou traumatizada com muita coisa, né? E é lógico que na área emocional também, quando nós vemos as pessoas muito depressivas, as pessoas com transtorno de pânico, né? Existe pessoas irritadas, pessoas com medo, tem gente que tem medo de tudo, que sente muita angústia. A pessoa sempre fica em estado de vigília. Vocês já viram, por exemplo, aquela pessoa que desacredita de todo mundo? Tem pessoas que não acreditam em ninguém, vocês já viram assim? É uma pessoa traumatizada. Aí tem crente que diz assim, maldito homem. Mas é ele, é para ele não acreditar nele. Ele está pensando que é no outro. Porque no outro, irmãos, eu tenho que acreditar no homem todo dia. Todo dia eu tenho que acreditar no homem. Por exemplo, eu vou para Bauru de segunda e quinta-feira, trabalhar em Bauru. Quantos semáforos eu passo? Eu tenho que acreditar que a hora de ficar vermelho, o camarada vai parar. Eu não tenho que acreditar? Quando você vai viajar de ônibus, você não tem que acreditar que o motorista vai te levar? Que o caixa do banco não está te entregando o dinheiro certo, está fazendo a transação certa? Você acredita. Mas a pessoa traumatizada, infelizmente, ela, às vezes, nesta área emocional, ela não confia. Né? A pessoa fica sempre em estado de vigília. Agora deixa eu perguntar, você levanta a mão. Você tem algum trauma? São poucos que têm trauma aqui, né? Vocês ficam com medo de eu falar assim, qual que é seu trauma então, né? Eu não vou perguntar. Tá? Mas você que levantou a sua mão, bem-vindo ao mundo dos humanos. Porque nós, como humanos, todos nós temos trauma. Como ser humano, todo mundo tem trauma, irmão. E no âmbito familiar, nós também temos. Vou falar um trauma meu aqui que eu tenho. Hoje, a gente já é adulto, já não tem muitas situações assim. Mas quando eu tinha 12 anos, como que o trauma marca, irmãos? 12 anos. Eu não sei se eu já disse isso aqui para os irmãos, mas se eu já relatei, eu vou falar de novo, tá? Eu vim de uma família muito pobre. Nós nunca passamos fome, mas comíamos mal. Mal que eu falo assim é arroz e arroz, né? Ou fubá. Ou macarrão com um pouco de feijão no meio. Acho que vocês não comeram isso aí, né? Comeu? O Senhor tenha misericórdia de nós. Não é? Então eu tinha sempre assim na minha cabeça, falar assim, não, eu quero trabalhar, porque o dia que eu for trabalhar, vai resolver. Pelo menos a minha situação. Porque estava com 12, 13 anos, na escola, irmãos, eu não sei como que é hoje, assim, o dia a dia, né? Hoje eu acho que é mais tranquilo, porque, por exemplo, quem estuda no estado é nivelado e o governo manda o material para todo mundo. Mas quando eu estudei, não sei se os irmãos aqui da terceira idade vão se lembrar, tinha o tal dos alunos da Caixa. Vocês lembram disso ou não? Quem lembra? Irmãos, aquilo era um tapa na cara, não era? Além de ser preto, ser da Caixa,
você estava assinando um estado de pobreza imenso. E aquilo proporcionava uma vergonha terrível em você. Aí com 13 anos, irmãos, falei, nossa, que situação. Quando chegava, ia virar o ano, eu falava assim para minha mãe, assim, ó, se for para mim ser da Caixa, eu não vou estudar mais. Aí minha mãe falava assim, não, filho, pode deixar que esse ano nós vamos comprar material para você. Tá bom, eu ia para a escola, irmão. E aquele tempo se negociava com o professor, não era com o diretor. Aí de repente estava a sala inteira assim, a professora, eu lembro o nome da professora, ao trauma como marca, ó, Dona Olímpia. Uma mulher muito educada, dando aula, olhava para a sala, pois não, bem, pode entrar. Minha mãe, magrinha. Ah, irmãos. Então eu disse assim, eu vou trabalhar porque pelo menos eu vou resolver isso. Né? Eu trabalho durante o dia e estudo à noite. Eu fui trabalhar na Legião Mirim, lá em Bauru tinha a Legião Mirim. Você não ganhava quase nada, não é como hoje que o menor ganha um salário mínimo. Se ganhava, se fosse o dinheiro de hoje, uns R$300. Mas, para mim, estava bom na época, né? Irmãos, que engano, hein? Porque meu pai ia buscar o cheque lá. E não dava nem o dinheiro do ônibus, eu tinha que trabalhar a pé. Porque a família era... Hoje eu entendo isso, a família era carente. A família era necessitada. O dinheiro iria fazer falta para pagar uma água, para pagar uma luz. Então eu tinha que trabalhar, mas eu não via o dinheiro, irmãos, eu não pegava o pagamento. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, dia de chuva, nós não tínhamos guarda-chuva, ninguém tinha. Então, para você não perder o dia de serviço, você colocava uma roupa seca numa sacolinha de plástico, virava a boca ao contrário, amarrava, ia na chuva e chegava lá no serviço e trocava. Aí aonde que... vocês estão vendo como é a terapia, vocês estão fazendo comigo, né? Vocês estão me ouvindo, psicanálise aqui. Mas vejam bem, aonde que entra o trauma aí que eu ia falar para vocês que marcou? Porque aí eu recebi o pagamento numa sexta, todo sábado... Na Legião, você tinha que levar o seu boletim lá. O seu patrão colocava se você estava indo bem, se você tinha usado farda, se você era uma pessoa aciada, se você tinha iniciativa. Você tinha que entregar. Todo sábado tinha uma reunião. Eu estou entrando assim, aquele monte de mirim. Tinha um mirim, irmãos, num carrinho de sorvete, chupando um sorvete. E aquilo, a lombriga foi lá para a nuca, né? E eu cheguei e falei assim, ô mirim, no meu tempo se falava lepo quando pedia um pedaço. Ô mirim, dá um lepo aí. E tinha uns colegas, todo mundo assim. E ele olhou para mim e falou assim, você recebeu o pagamento ontem e já está serrando? Não vou te dar não. E todo mundo riu, inclusive o sorveteiro. Irmãos, nunca mais eu pedi nada para ninguém. Eu posso ver a pessoa comendo, pode ser amiga minha. Traumatizou. Entenderam? O trauma, irmãos, é algo que quebra, é algo que mexe aqui com a gente. Isso no contexto, para aplicar no contexto de família. Então, muitas vezes, nós estamos traumatizados com os nossos familiares. E, às vezes, pode trazer males terríveis para a nossa vida cognitiva, para a nossa vida emocional, para a nossa vida física. E nós, às vezes, estamos correndo atrás de tantas coisas. Por que eu estou dizendo assim? Por que eu disse assim, irmãos? Durante a ministração, veja se você tem algum problema, algum trauma para ser resolvido. Porque a palavra do Senhor diz assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No caso de um trauma assim, irmão, não adianta você ficar orando pela pessoa. Eu creio na oração, viu, irmãos? Eu creio. Mas se a pessoa não se resolver, irmãos, você não vai resolver o problema dela na oração, não vai mudar o contexto dela na oração. Ela precisa decidir. Ela precisa se decidir. Dentro daquilo que eu falei, fazer uma pergunta. Vocês acham que o trauma pode ser apagado? A irmã lá falou, acho que não. Por que, irmã, que a irmã acha que não?
A irmã acha que o cérebro pode amenizar, mas não apagar. Quem compartilha aí do que a irmã falou? Levanta a mão. Quem acredita que o trauma pode ser apagado? Defende aí para mim a sua tese, Eric. Aí você falou a palavra-chave, tá? A irmã está certinha lá. O trauma, irmãos, não se apaga. Da sua mente não se apaga, a não ser se você tiver Alzheimer. Em nome de Jesus você não tem. Não é? Senão você não vai esquecer só o trauma, você vai esquecer até que torce para o Corinthians. Né? Eu estou vendo o irmão com a camisa de São Paulo lá, ele está me traumatizando. Não é? O trauma não se apaga. Mas o trauma, irmãos, em nome de Jesus Cristo, na nossa vida, na vida da nossa família, ele pode ser superado. Tá? Porque, irmãos, vejam bem, às vezes nós queremos ser crente demais, irmãos. Às vezes nós não queremos lidar com as nossas feridas, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. Não, irmãos, nós temos problemas sim. Nós temos dificuldades, sim, nós temos limitações, nós temos feridas, né? Nós temos traumas. E eles podem ser superados, não pode ser apagado. Mas, desculpa, irmãos, eles podem ser superados. Pelo menos nós temos que tentar superar os traumas, né? Eu costumo dizer assim, dos problemas, mas vamos focar no salmo, no trauma. Quando eu estou diante de um trauma, eu tenho duas opções. Eu posso focar no trauma e, consequentemente, eu vou ter muitos outros traumas e isso pode amarrar a minha vida, ou eu posso querer superá-lo. Veja bem, aquela pessoa que fala que nunca foi nada na vida porque ela é traumatizada, ela se segura no trauma. E ela faz até do trauma dela uma muleta. Para não fazer nada. Não se pode apagar o trauma, mas você pode superar. É interessante as pessoas, né, irmão? Esses tempos eu atendi um moço, e em outras palavras ele estava dizendo assim, ó, que estava traumatizado com os pais. Pai muito chato, muito... E falou assim, eu vou se mudar, eu vou arrumar um apartamento. Eu falei assim, que bom, rapaz. Que bom que você... E ficamos ali, né? Conversando por um tempo. Aí eu falei para ele assim, você pretende morar onde? Ah, em tal lugar, lá perto do shopping, lá tem uns apartamentos. Você vai comprar um apartamento ou aluguel? É aluguel. Quanto que está mais ou menos? Ah, eu acho que um quarto é 750, mais 250 de condomínio. Aí sabe cozinhar? Não sei cozinhar, mas você já pensou assim, já fez um levantamento quanto você gastar de comida? Eu sei que no final da conversa ele educadamente falou assim, acho que eu vou continuar lá em casa mesmo. Não é? É. Era melhor ficar com os trauminhas dele lá e continuar na casa dele. Né? Porque às vezes as pessoas pensam que a vida é fácil, que as coisas vão acontecer de uma maneira fácil, e não é, irmãos. Não é assim. E para isso nós precisamos muito da ajuda de Deus para a gente estar superando coisas na nossa vida. Né? Mas voltando aí ao trauma, irmãos. Por que o trauma impede as pessoas, às vezes, de superar? Porque é uma tendência nossa de focarmos aquilo que é ruim. Vocês já perceberam isso, não?
Você pode pintar essa igreja aqui e deixar a igreja impecável. Mas se tiver um buraquinho de um prego, vai chegar uma pessoa abençoada e vai falar, mas ficou o buraquinho. Ela não vai olhar a parede toda, a igreja toda, vai falar, nossa, que coisa. Não. O buraquinho do prego. Ficou aquele buraquinho ali que ficou sem arrumar. Tá? E toda vez que você foca alguma coisa, quando você foca alguma coisa, irmão, quando você coloca aquela coisa na mente, a tendência daquilo é se expandir. Então vejam bem, tem pessoas que têm traumas familiares que nunca resolveram aquilo e que sempre focam naquilo. Quando se fala de alguém, puxa vida, mas aquela pessoa, mas aquele jovem, mas aquela mulher. E às vezes passaram-se anos e anos, e a pessoa já está totalmente diferente daquilo que foi lá atrás, e não houve o conserto daquilo, e continua caminhando com aquele trauma. E quando você foca aquilo, irmãos, a coisa vai aumentando. O que João Batista falou a respeito de Jesus? É necessário que ele e que eu. Então, na nossa vida, aí vai um princípio para nós sermos curados de traumas na nossa vida, é que Cristo cresça em nós. No momento em que Cristo cresce em nós, irmãos, os nossos próprios traumas vão diminuindo, vão perdendo sentido aquilo. Não é que eles deixam de existir, eles serão apagados, não, irmãos, mas eles serão superados. Nós não vamos parar, nós não vamos ficar à beira do caminho, nós não vamos achar uma desculpa para não continuarmos, não, irmãos. Nós vamos continuar e continuar vencendo, desde que Cristo esteja crescendo em nós. Né? Desde que Cristo esteja crescendo em nós. Quando eu li aqui José, irmãos, conhecido como José do Egito, né? História de José. Eu poderia ter lido também, eu marquei aqui a história de Esaú e Jacó, teve muito traumas ali na família. Mas por que eu escolhi José? Porque José teve muito traumas na sua vida. Muito. Muito. E às vezes nós temos a tendência de olharmos para os grandes homens de Deus, aqueles homens que Deus usou de uma maneira espetacular, e pensarmos que eles não tiveram traumas na vida, que eles não passaram por dificuldades na vida. Então por isso que eu li aqui em Gênesis a história de José. Olha, vamos aí ao versículo novamente. Ó. Versículo 4. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem o quê? A quem o quê, irmãos? Ele se lembrava daquilo. Aquilo marcou a vida dele, irmãos. Foi terrível para José, vejam bem, foi terrível para José deixar sua família. Como é que é você ser vendido? Como que é você ser tratado como escravo? Como que é você ser tratado como inimigo dos seus irmãos? Isso traumatizou a vida dele. E ele menciona aqui, ele não está dizendo aqui, ó, vocês estão aqui, nossa, eu só me lembro que vocês são meus irmãos, mas eu não me lembro mais nada. Não, ele se lembrava daquilo. Provavelmente José chorou, irmãos. Provavelmente José teve os questionamentos dele, por que meus irmãos fizeram isso comigo? Aquilo marcou a vida dele. Ele está se revelando agora para os seus irmãos e ele está dizendo isso. Ele está colocando para os seus irmãos isso. As dificuldades que ele enfrentou, ele foi vendido pelos irmãos como um escravo, como
uma mercadoria. E aquilo marcou a vida dele. Mas o que é interessante na vida de José, e que nós temos que aplicar na nossa vida, no nosso contexto familiar, se tivermos com traumas, é que ele liberou perdão para seus irmãos. Ele teve o coração aberto para perdoar. E o perdão, irmãos, é uma decisão que nós temos que tomar. Nós temos que liberar o perdão para aquelas pessoas que nos traumatizaram, que nos causaram alguns males em nós. E eu acredito muito nisso, que quando nós liberamos esse perdão, o Senhor vem e nos cura. O Senhor vem e nos sara a nossa alma. Que o Senhor produz alguma coisa diferente no nosso ser. Porque Ele é um Deus de bondade, porque Ele é um Deus de misericórdia, irmãos. E às vezes as pessoas no contexto familiar, elas não conseguem se perdoar. Às vezes, irmãos, eu não conheço a intimidade de cada um aqui, então posso falar abertamente. Mas às vezes, lá em Pirajuí, eu convivo com isso. As famílias, elas não se dão, mas em datas como hoje, se reúnem e depois chegam na igreja falando que foi a maior. Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Ano Novo, porque não conseguem se perdoar, irmãos. São pessoas traumatizadas. Vão no embalo da festa, do churrasco, da leitoa assada, do frango, e a aparência parece que está tudo bem, mas por dentro estão feridas, estão machucadas, estão quebradas e não se consertam diante de Deus porque não liberam perdão. José, irmãos, ele foi um homem que aprendeu a perdoar. Que aprendeu a perdoar. E através do perdão, ele superou traumas na vida dele. Porque, talvez, como eu perguntei no início aqui da ministração, por algum momento você pensasse assim, puxa vida, na sua infância, ou hoje, na sua juventude, puxa vida, mas se eu fosse filho de fulano, se você teve um coleguinha mais abastado financeiramente, algumas vezes você já pecou igual eu, não pecou? Assim, puxa vida, o bacaninha lá chegando de carro aqui na escola. Podia ser filho daquele homem lá, hein? Não é? Irmãos, mas a nossa família é a melhor família do mundo. Deus não ia fazer isso conosco. Deus colocou cada um de nós na família que era necessária para o nosso desenvolvimento. Ele não fez algo assim, e jogou você em qualquer lugar. Ele colocou você na melhor família do mundo. Mas a melhor família do mundo não é aquela que não briga. Não é. A melhor família do mundo é aquela que aprende a se perdoar. Porque toda família tem. Toda. Não existe uma família que vai falar assim, tá tudo bem. Toda família tem as suas dificuldades. Toda família tem as suas brigas. É lógico que não vai chegar também, irmãos. Vai exagerar aí na dose. Não é? Mas vejam bem, quando eu falo assim que Deus colocou você e Deus colocou você com um poder de superação através do perdão, é se baseando na vida de José. Porque veja bem, José foi o que no Egito? O que ele foi lá no Egito? Governador. Por que ele foi governador lá no Egito? Por causa de quem? Por causa da família dele, irmão. Pensa bem, na época de José, fala um curso aí de inglês, vamos colocar no nosso contexto, né? Hoje inglês e espanhol, fala um curso famoso aí.
Eu nem vou falar isso aí, que vai dar câmera na minha língua. Wizard. Isso, falei. Boa, irmão, obrigado. Wizard. CC? CCIE. É um curso famoso. Naquela época tinha? Não tinha. Quem é que proporcionou a oportunidade para José, para ele ir lá para o Egito para aprender isso? A língua lá dos Egípcios. Quem que foi? Hã? Porque Deus tem o poder de reverter o mal em bem, irmãos. Ele é Deus. Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Tudo aquilo que temos, que somos e o que viemos a ser, irmãos, existe porque nós saímos de uma família. Seja ela, no nosso entendimento, boa ou ruim, Deus nos colocou ali com o poder de superação. E José só chegou a ser governador do Egito por causa da família dele lá. Por causa da família dele. Ou vocês acham que alguém ia lá e dar aula para ele lá da língua egípcia? Falar, você fica cuidando das cabras aí, nós vamos ensinar você aqui na língua egípcia. Não. E se a gente abrir, irmãos, ampliar a nossa visão para isso na nossa vida, nós enxergamos a mão de Deus operando em nós através da vida da nossa família. Então, a família, irmãos, entendam isso. A família boa, a família, irmãos, que é bênção para nós, não é aquela família que, está tudo retinho. Não, não é isso. É a família que aprende a se perdoar. Que aprende que um é fraco, que o outro é fraco mesmo. Que às vezes nós falhamos. E acontece tantas coisas na nossa vida. Mas que aprende no seu dia a dia a liberar perdão. José foi um homem assim, ele não esqueceu dos traumas dele, não. Ele não esqueceu que os irmãos tinham vendido ele, não. Mas ele fala que tudo aquilo foi... Deus permitiu e Deus abençoou para... E a gente podia entrar na história, né, irmão? De Deus, o povo de Israel, preservação de tudo. Nós estamos falando só no contexto de família. A preservação da vida, a preservação da minha família, Deus permitiu tudo isso. Mas deu a ele um poder de superação. Irmãos, alguém quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Pergunta um, depois o outro. Pode perguntar, pastor Leonardo. Hã? Pode perguntar, irmãos. Porque talvez eu falei assim muito rápido e uma coisa ficou na sua cabeça. Você queira perguntar. Não tenha receio, não. Irmãos, ficou... pode falar. Tem que liberar perdão, irmão. Viu? Tem que liberar perdão. Porque o perdão... Luiz Nunes que engasga assim, né? Que as pessoas às vezes não entendem, é assim, ó. Quando a gente fala de superação, o perdão, irmãos, é algo que nós temos que buscar em Deus, mas é uma coisa que nós decidimos primeiro. Não adianta a gente falar assim, eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar, mas você não decide perdoar. Então você não vai conseguir mesmo. É uma questão de decisão. Não quer dizer que as pessoas não nos magoaram, senão não tinha o trauma, que elas não nos feriram, não é isso. É uma questão de decisão, é um ato sublime.
Né? Olha, eu vou perdoar, eu vou orar para que Deus estabeleça esse perdão no meu coração, porque isso vai me fazer bem. Porque a falta, quer dizer, se eu não estou liberando, se eu estou com esse trauma dentro de mim, irmãos, é terrível, por exemplo, você ir dormir e ficar pensando, não é? Você ir comer uma refeição, você ficar pensando nisso. E isso vai produzindo em nós sintomas, irmãos. Não é? Ah, vamos orar porque o irmão está com dor no estômago. Por que está com dor no estômago? Vamos orar porque o irmão não consegue dormir. Mas por que não consegue dormir? Vamos orar porque o irmão está bem compulsivo na alimentação. Por que está? Qual é a causa disso? Irmãos, vejam bem. Não estou generalizando e falando assim, tudo é trauma. Viu, irmão? Às vezes você está com alguma disfunção aí na sua área fisiológica. Mas eu estou ministrando sobre família, no contexto de família, e que muitas vezes os traumas causados em família traz desavença. Tem parente, por exemplo, que só de ficar sabendo que o outro vem passar as férias já fica doente. Fulano mora lá em São Paulo, vai vir passear, pelo amor de Deus. Põe a mão na cabeça. Não é assim, irmãos? Ah, vão no almoço não sei de quem. Seu irmão vai estar lá? Não é assim? Sua cunhada vai estar lá? Seu cunhado vai estar lá? Tem pessoa que fala assim, eu vou porque é meu esposo ou minha esposa, mas não gosta da minha sogra. Não é? Tem pessoas traumatizadas demais. É 10h30, né, Leonardo? Ou eu passei já? Não, é 10h30. Irmãos, mais alguma pergunta? O fato da gente liberar... Então... Se for marido, você larga. Pelo amor de Deus. Não, vejam bem, irmão. Outro detalhe do perdão. Que a irmã está falando ali. O perdão, irmãos, não quer dizer que eu tenha que caminhar junto com a pessoa. Eu tenho que liberar perdão. Agora, por exemplo, eu tenho pessoas na minha vida que eu liberei perdão e eu oro a Deus para colocar no meu caminho só se converter. Que eu não quero nem pegar o ônibus junto mais. Entendeu? Porque são pessoas endemoniadas, pecaminosas, que se eu for andar de novo junto, vai me ferir de novo. Então eu não quero. Entendeu? Às vezes as pessoas confundem isso. Quer dizer, você tem uma pessoa lá, que é uma pessoa que sempre, e você fica, não, eu libero perdão hoje. É 70 vezes 7. Não é assim. Entendeu? Porque eu sei que ela vai me ferir de novo. Então, o perdão não quer dizer, eu perdoei, eu vou continuar andando junto. Não. A Bíblia fala para nós, se tem alguma coisa contra o seu irmão. Às vezes nós temos, não temos? Não é? Mas às vezes você trabalha com uma pessoa lá endemoniada, lá, não é? Aí você vai ficar... Não, você libera o perdão. Para aquilo limpar o seu coração, mas não quer dizer que você tem que ficar... Não é? Que as pessoas falam, então não perdoou. Ué, se você perdoou, você tem que ficar aguentando, suportando o sofrimento? Mas é uma obra de Deus, né? Na nossa vida. Obra de Deus, né? Essa obra do perdão. Porque o perdão, irmãos, assim como o trauma, o perdão não é você não se lembrar. Pelo contrário, você tem que lembrar para não deixar, não é? As coisas acontecerem de novo. O perdão é mais ou menos aquilo que a Érica falou a respeito da família dela lá, dos traumas, né? É você se lembrar e aquilo não te doer tanto. Por quê? Porque o Senhor é o seu consolo. O Senhor é o Deus que te cura, é o Deus que te sara. Não é? Você não vai deixar de lembrar. Você lembra. Mas não vai doer. É um ato sublime.
Algo sublime você está liberando o perdão. Então, voltando aí ao trauma, ligando ao perdão. Eu não posso esquecer, mas eu posso superar. Como é que eu faço para superar isso, irmãos? É a ajuda de Deus, o poder de Deus na minha vida, do Espírito Santo do Senhor na minha vida. É necessário que Ele cresça em mim e que eu diminua. É a regra. Né? É o Senhor habitando no nosso coração. Pois não. Sim, poderia. Poderia. E a gente tem que legitimar também, né, irmã? Tem situações, nós não devemos generalizar, irmãos. Tem jovem, por exemplo, que já passou a idade, que o melhor é que ele more sozinho mesmo. Entendeu? Não vejo algo errado nisso. No contexto desse jovem, sim, que ele era boy, entendeu? Ele pensava, mas quem ia ter que bancar ele eram os pais. Entendeu? Porque ele achava que ele estava sendo traumatizado no meio da família dele. Entendeu? Mas um trauma, eu até digo mais, o trauma tem que ser usado para o nosso crescimento. Porque senão nós vamos parar. A pessoa às vezes tem um trauma e ela não quer fazer mais nada da vida. Ela pega aquele trauma e ela usa aquele trauma como uma desculpa para a vida toda. Ela nunca procurou superar aquilo, para ela fica cômoda. A pessoa fala assim, eu nunca estudei, eu nunca fiz nada, ele nunca fez nada. Não ficou cômodo? Porque para estudar não é fácil, não é? Os irmãos aí que são estudantes aí, não rala para estudar? E se você não tem uma retaguarda, não é mais difícil ainda? É mais difícil ainda, mas você vai ficar chorando? Você vai falar assim, agora, meu Deus, o que eu faço? Não, é melhor parar, porque eu tenho alguém para lançar o meu trauma e eu posso ficar acomodado aqui. Então o trauma tem que ser usado sim para a nossa superação. Eu creio que Deus nos dá este poder, irmãos, de nós não parar, porque vejam bem, todos nós traumatizados, parados na vida, sem produzir nada. E até mais, irmãos, às vezes as pessoas vão para o mundo do pecado, né? Não, a pessoa está fazendo a opção na vida dela. Ainda no caminho eu estava pensando nisso, né? Às vezes acontece coisas na igreja, fala assim, fulano desviou por causa do fulano lá, né? Será que é isso, irmão? Será que a salvação é tão simples assim? Será que a salvação é algo assim tão, que dá, é igual trocar de camisa, que dá para a gente trocar? Não, a pessoa tem uma decisão. A pessoa quer fazer aquilo. Não é? Então, os traumas, nós temos que usar eles como escada para nós subirmos, né? Na nossa vida com Deus, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar. Né? E voltando aqui no contexto de família, não é a família boa, não é aquela família que não tem problema, porque então não tem família boa. Família boa é a família que aprende a se perdoar. Né, para vencer os desafios do dia a dia. Mais alguma pergunta? Irmãos, ficou bem explicado ou eu fui confuso? Então eu quero deixar um texto aqui para nós. Aqui no Salmo 32, para a gente estar encerrando, tá? Salmo 32. Diz assim, ó, eu não vou ler todo o Salmo, não. Apenas até o versículo 5.
Salmo de número 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoado, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei o meu pecado, e a minha iniquidade não ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Feche seus olhos, vou estar orando por você. Se você tem algum trauma, alguma coisa que aconteceu na sua vida, no contexto familiar, e você quer liberar perdão nesta manhã, pedir ajuda de Deus, ajuda do Senhor, pedir auxílio do Espírito Santo de Deus, para mover no seu coração esse perdão, coloque isso diante do Senhor nesta hora. O salmista diz, né, enquanto eu me calei, enquanto eu não falei, os meus ossos, eles se envelheceram. Talvez algum problema físico você tenha sentido nesses dias ou há anos. Talvez alguma coisa na sua parte cognitiva, na sua parte emocional. Quem sabe o Senhor possa te curar nesta manhã, possa te sarar. Você está liberando perdão, acreditando nele, né? Que Ele é o seu Senhor, que Ele é o Deus que cuida de você. Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós te louvamos por esta manhã, te glorificamos pela Tua palavra, Senhor. E assim como foi na vida de José, que passou por momentos difíceis na sua vida, mas que reconheceu o Senhor em todos os seus caminhos, nós queremos colocar a nossa vida agora diante do Senhor, os traumas que tivemos na vida. Oh Deus, as pessoas que precisamos liberar perdão na nossa família, pedimos a Tua bênção, Deus, pedimos que o Senhor nos outorgue esse poder agora, para que o nosso coração, Pai, seja um coração voluntarioso nesta área, e que nós possamos ter esse gesto sublime nesta hora, sabendo que o Senhor é quem cuida de nós, que o Senhor é aquele que vela das nossas vidas, Pai, e que em nenhum momento o Senhor nos desampara, porque o Senhor nos faz viver em família. E pedimos a Tua bênção para os nossos familiares nesta hora, para aqueles de uma maneira ou de outra que nos atingiram, de uma maneira, ó Deus, triste em algum momento na nossa vida. Nós pedimos que o Senhor os alcance agora com graça, com poder, com misericórdia, que o Teu Espírito Santo visite essas vidas nesta hora, Pai. Nós cremos no Teu poder, cremos na Tua graça, cremos no Teu favor sobre as nossas vidas. Já oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pastor? Oi? Encerrar? Pai, nos leve para os nossos lares agora debaixo da Tua graça, que o amor do Senhor nos sustente durante este dia, e que a comunhão do Senhor esteja com a Tua igreja e que continue, Pai, e que tenhamos um culto abençoado à noite. Muito obrigado. Oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Estamos dispensados.